Eu prometi no comecinho do jornal, a gente volta a destacar, volta a falar agora a respeito dos fujões de Mossoró, hein? Os caras estavam a 1.600 quilômetros de distância do local da fuga. O Rafael Procópio está em Brasília. Do Rafael até mim aqui tem menos do que isso, bem menos do que 1.600 quilômetros. E os caras fugiram e estavam em Marabá, no Pará, a 1.600 quilômetros de Mossoró. Rafael Procópio acompanhou, inclusive, agora o pronunciamento do ministro da Justiça, falou sobre o assunto e traz mais destaques para a gente. Rafael, boa tarde. É isso, Fábio. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Eles foram presos aí no comecinho da tarde, por volta de 1h30 da tarde, ali próximo da região de Marabá, no estado do Pará, no final da BR-222. E segundo aí o que a gente descobriu agora há pouco, tanto com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, quanto com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que participou desse pronunciamento, foi que, ao final, a primeira parte de toda essa operação que culminou com a prisão com a recaptura dessas duas pessoas, ela teria uma primeira parte na manhã de hoje, mas não foi possível por conta de diversas condições, e só foi possível recapturar essas duas pessoas e prender outras 4 que estavam auxiliando aí, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, num verdadeiro comboio do crime no começo da tarde. Inclusive, durante o momento da prisão, que foi efetuada numa ponte ali perto da região de Marabá, de um lado Polícia Federal, do outro lado Polícia Rodoviária Federal, uma dessas pessoas aí estava portando inclusive um fuzil, mas mesmo assim com essa situação que a gente pode até imaginar como adversa aí para as forças de segurança, nenhum tiro, nenhuma pessoa foi ferida durante essa situação. Como você bem disse, Fábio, 1.600 quilômetros de Mossoró até a região de Marabá, e como o próprio ministro Ricardo Lewandowski falou, muito possivelmente houve a ajuda de pessoas que foram cooptadas, moradores das regiões que eles passaram podem ter sido cooptados pelo crime organizado para ajudar essas pessoas, e sim, eles acreditam, não disseram ainda, por conta de toda a investigação que acontece, que tipo de organização criminosa ajudou, porque essas investigações ainda estão em curso, mas está bem claro aí, segundo o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, que houve sim a participação de agentes de organizações criminosas na ajuda dessas duas pessoas que fugiram pela primeira vez de penitenciárias federais aqui no nosso país. E sim, eles estavam para sair do Brasil. Não foi detalhado ainda para que lugar eles poderiam sair, para que país eles poderiam ir, mas sim que essa era a intenção desses dois fujões, como você disse, Fábio, de saírem sim do Brasil. A gente vai ouvir alguns dos trechinhos aí desse pronunciamento /coletiva de imprensa que a gente acompanhou aqui em Brasília, no Ministério da Justiça, e a primeira fala é do ministro Ricardo Lewandowski, falando um pouco sobre a mudança de estratégia, lembrando que foram 50 dias aí desde a fuga até a recaptura, falando um pouquinho da mudança de estratégia, todas as questões sobre o raio de investigação e também o momento da prisão, um pouquinho que eu já detalhei, mas a gente vai ouvir agora melhor com o ministro Ricardo Lewandowski. A mudança de estratégia consistiu em sairmos da busca física, por assim dizer, e trabalhar a partir da inteligência, sobretudo a partir do inquérito aberto pela Polícia Federal de Mossoró. E esta mudança de estratégia foi bem sucedida, porque a partir do momento em que as forças de segurança, mas sobretudo a Polícia Federal, soube que não estavam mais no local os dois fugitivos, eles os monitoraram permanentemente até que pudessem ser localizados neste local, nas proximidades de Marabá, e onde foram presos numa ponte. Fábio, só voltando aqui para o contexto, foram 6 pessoas presas na tarde de hoje lá no estado do Pará. Os 2 que eram fugitivos e 4 pessoas que estavam ajudando. No total, desde a fuga lá no dia 14 de fevereiro até hoje, foram 14 pessoas presas por envolvimento aí em ajuda na fuga dessas 2 pessoas que estavam que tinham essa intenção de sair do nosso país para efetuar, de fato, a fuga com completo sucesso. E como a gente já trouxe algumas vezes, são 50 dias, do dia 14 de fevereiro até o dia 4 de abril de 2024, que essas 2 pessoas ficaram, enfim, fugiram da penitenciária federal de Mossoró. A gente vai ouvir novamente o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falando sobre esse tempo, sobre todo esse prazo, ele que considerou que mesmo que possa soar estranho para a gente 50 dias aí de demora na recaptura dessas 2 pessoas, que foi um prazo interessante, foi um prazo dentro do habitual para o que pensavam as forças, para o que pensam as forças enfim, as forças policiais do nosso país. Vamos acompanhar.
O que é importante dizer que me parece que é um prazo razoável de 50 dias, é um prazo, diria que segue os paradigmas internacionais de localização de fugitivos de penitenciárias, ou seja, não chegamos a 2 meses, num país de dimensões continentais. O local onde eles se refugiaram era um local de matas, de caatingas. A busca pela recaptura foi prejudicada, sobretudo por intensas chuvas naquela época, naquele momento em que estávamos atrás desses 2 fugitivos, e realmente a área imensa, fizemos todos os esforços possíveis, primeiro reunindo as forças de segurança disponíveis, depois um trabalho de inteligência que, a meu ver, acabou com muito êxito, bem sucedido, dentro de um prazo que eu diria bastante razoável. Bom, Fábio, dentro desses 50 dias participaram diversas forças aí policiais nesta recaptura, além da Polícia Federal, além da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penitenciária Federal, a Força Nacional e agentes da Polícia Civil de estados como Pernambuco, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, estados para onde essas pessoas poderiam ter ido depois da fuga da penitenciária de Mossoró. É importante a gente ressaltar também que o inquérito ainda está aberto, toda essa questão das pessoas que ajudaram nessa fuga, a importância dessas pessoas que estavam fugindo da Penitenciária Federal de Mossoró ainda estão sendo apuradas, e como os próprios envolvidos aí nessa coletiva falaram, o ministro Lewandowski e o diretor-geral da Polícia Federal, que sim, existe bastante aí um envolvimento, dedo de organizações criminosas. Eles só não detalharam quais organizações criminosas ajudaram, mas sim, elas estavam presentes nessa fuga aí de 50 dias da Penitenciária Federal de Mossoró. Fábio. Muito bem, Rafael Procópio trazendo todas as informações de Brasília, inclusive com as declarações importantes do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Então, os 2 fujões foram capturados hoje em Marabá e voltarão para o Presídio Federal de Mossoró. Rafael, bom trabalho por aí, obrigado. Abraço, Fábio, até mais. Valeu.